Em mediunidade, você precisa saber o que está fazendo. Esse que é o subtítulo do livro Consciência, anota uma coisa a respeito de mediunidade que é fundamental. Quero conversar hoje um pouquinho sobre percepção e interpretação mediúnica. Duas coisas que estão mais próximas e têm uma relação entre si mais comum do que costuma se imaginar. Quero falar de outro aspecto controvertido na mediunidade, que é também o tal do animismo, um grande fantasma. Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos, e essa é a nossa série, o último vídeo, aliás, da série sobre saúde e mediunidade. O subtítulo que eu cito é do livro Consciência, do espírito Joseph Kleber. Como eu disse, em mediunidade você precisa saber o que está fazendo. E é claro que ele faz um jogo de palavras ótimo nesse título, proposto por ele, o título, né? De fazer a coisa com ciência, né? Com saber e ao mesmo tempo de forma consciente, no que tange a nossa relação. E quando a gente se propõe a lidar com a realidade extrafísica, é muito importante realmente saber o que está fazendo para não ser leviano, né? E um dos aspectos mais interessantes que eu acho é esse aspecto esse ponto da interpretação versus percepção mediúnica, ou seja, onde é que termina a percepção propriamente dita de um médium e aonde que começa a interpretação. Na verdade, eu diria que essa fronteira é muito difícil de ser estabelecida, porque as duas coisas acontecem em paralelo. É um pouco isso que o espírito Joseph Kleber fala em algumas das questões. Esse é um livro de perguntas e respostas, né? O livro Consciência, de Robson Pinheiro pelo espírito Joseph Kleber. E ali, a partir do item de número 28, ele dedica 2 capítulos assim, a abordar esse tema, mais um em particular. Por que eu digo que a percepção e a interpretação acontecem de forma junta, né, em paralelo, difícil dissociar uma coisa da outra? Ora, porque afinal de contas, o fenômeno que a gente usualmente chama de mediúnico, embora Kardec nem usasse essa palavra, Kardec só falava em fenômeno espírita, né, ou seja, de comunicação com os espíritos. Nesse caso ele usava o adjetivo espírita sem relação com a doutrina, né, querendo encerrar o fenômeno como se ele pertencesse à doutrina espírita. Não é isso. Ele usava mesmo espírita muitas vezes como sinônimo de dos espíritos. Kardec não falava mundo extrafísico nem mundo espiritual, ele falava mundo espírita ou dos espíritos. Esse é até o título de uma das partes do Livro dos Espíritos, né, a segunda delas. Mas então, todo fenômeno mediúnico, como nós dizemos hoje em dia, ele a rigor é medianímico, ou seja, tudo que os espíritos conseguem comunicar por meio de determinado médium é baseado no repertório, vamos assim dizer, de recursos, de elementos que o médium oferece. Portanto, as duas coisas ocorrem mesmo em paralelo. Então, aquela ideia de que nós vamos olhar a realidade, cada um olhará a realidade com os olhos que tem, querendo dizer, né, com a perspectiva que adota, baseada por sua vez na bagagem que cada um de nós traz, né, tudo que a gente vai olhar na vida, nós podemos botar duas pessoas olhando para o mesmo fenômeno, para o mesmo fato, e as duas tirarem conclusões completamente diferentes, até opostas, não é? E terem, evidentemente, a partir daí, reações completamente diferentes, né? Então alguém pode olhar para uma questão e se descabelar, achar um problema insolúvel, e outra pessoa pode olhar para aquela mesma questão e ver aquele fato, aquela ocorrência como uma oportunidade, não é? Como uma lição, como algo que motiva o aprendizado, de modo que o nosso olhar muda muito a partir da bagagem que a gente tem. No campo mediúnico, por que seria diferente, não é? Então, Joseph Kleber dá, em certa altura do livro, um exemplo dizendo assim, por vezes, a percepção que o médium tem a respeito de um espírito luminar, né, no exemplo que ele dá, volto a dizer, está mais ligada à cultura espiritual daquele médium, ou seja, né, ao arcabouço de conhecimentos e de recursos, à história espiritual, da formação espiritual daquele médium, do que a percepção propriamente dita, ou seja, a gente acaba completando as lacunas da percepção, que às vezes são um pouco obscuras, né? Aliás, que às vezes é um pouco obscura a percepção, né? Às vezes não é assim tão completa, às vezes é um pouco incipiente.
o médium acaba completando com os elementos, né? Ele confere uma interpretação àquilo que é visto. Então ele dá um exemplo assim: o sujeito percebe um espírito luminar se a pessoa tem uma formação mais próxima da Umbanda, uma cultura mais ligada à formação umbandista. Possivelmente ele vai perceber um caboclo, um pai velho, uma mãe velha, enfim, espíritos desse contexto. O mesmo espírito pode ser percebido por outro médium com outros traços, porque tem a ver com a cultura que o médium tem, compreende? Menos do que com a aparência do espírito propriamente dito. Então, alguém formado numa escola espírita mais ortodoxa ou tradicional poderá então ali ver um médico, alguma coisa assim, né? Por que não? Até porque há pais velhos que são especialistas em saúde e têm de fato uma bagagem médica, então cada um vai ver com os olhos que tem, compreende? Uma pessoa com uma formação mais católica, né? uma vocação mais religiosa, né? Talvez um olhar mais místico, mas principalmente assim, né? Uma pessoa que viveu intensamente a experiência religiosa católica, por exemplo, ao longo de décadas antes de exercer a mediunidade, poderá ver ali um sacerdote, um padre, um luminar, né? Uma freira, evidentemente. E isso não quer dizer que as percepções sejam charlatanismo, né? Que significa fraude, enganação da parte de médium, ou mistificação, que significa enganação da parte de espíritos impostores, né? Também não quer dizer que as percepções estejam erradas a rigor. O que quer dizer é aquilo que nós dizíamos antes, ou seja, que a pessoa está de fato percebendo algo, porém a maneira o juízo que ela forma a respeito do que ela percebe, e evidentemente esse é um processo inconsciente que se dá simultaneamente, ou seja, perceber e formar um juízo a respeito do que se percebe se dá ao mesmo tempo, ou de forma consecutiva, mas muito ligeira, né? De modo que o médium não distingue um processo do outro, e aí ele descreve aquela cena, nesse exemplo que nós estamos dando, aquele espírito que ele percebe, com os recursos que lhe são familiares. Então eu dizia, não quer dizer que a percepção esteja errada exatamente, mas por vezes vai haver esse componente, essa cor que é dada pelo veículo que percebe a realidade. Faz a gente até lembrar, né, dessa ideia, ou desse princípio um pouco de incerteza, né, que a física quântica traz também, ou seja, que no momento que a gente olha para a realidade dentro do átomo, o olhar do observador modifica a realidade em certa medida. A gente pode fazer um paralelo com isso, eu não estou querendo aqui aplicar princípios da física à mediunidade, mas apenas fazer uma analogia, né? Um paralelo que também essa ideia é difundida em outros meios, né? Repito, que o olhar do observador modifica a coisa olhada, né? Nas artes, hoje em dia também se fala bastante isso, né? A arte moderna, principalmente o advento das artes plásticas depois da invenção da fotografia, conta muito com esse componente de que cada pessoa vai olhar a obra de um jeito e vai enxergar uma certa coisa, apelando para o quê? Para essa consciência de que quando a gente observa alguma coisa, está em jogo não só a faculdade da visão, mas toda a nossa capacidade interpretativa, que, como eu disse, vem da cultura, da história de cada um, da formação de cada indivíduo. É importante a gente perceber esses fatores em jogo e em ação durante o exercício mediúnico, né? E diretamente ligada a essa questão da percepção e da interpretação do médium, vai a história do animismo, né? Esse grande fantasma do animismo. Eu gosto de fazer uma distinção, né? Evidentemente a minha profissão é baseada nas palavras, né? Então eu tenho um apreço ainda maior pelas palavras, mas a parte disso, acho que a reflexão que eu faço com o pessoal é sempre assim, bom, mediunidade é comunicação, né? A faculdade da comunicação, ainda que a gente procure expressar o pensamento dos imortais, né, ou de espíritos, de modo geral, aqui sem entrar no mérito se são superiores ou não, para trazer a expressão para este mundo, nós precisamos nos servir da palavra. E aqui eu acho que
há um aspecto relacionado à terminologia que favorece essa atitude amedrontadora, muitas vezes, que o fantasma do animismo adquire. Porque animismo, se nós pensarmos em fenômenos puramente anímicos, bom, não é um problema por si. No mesmo Consciência, Joseph Kleber também conceitua isso. Há faculdades que são inerentemente anímicas. Na verdade, ele se reporta a Aksakov, né? O Alexandre Aksakov, o grande autor que conceitua esses fenômenos telecinéticos e outros mais, que são de movimentos, né? A telepatia, o desdobramento, né? Ou seja, a faculdade de projeção astral, se não envolveu o concurso de algum espírito diretamente, é uma faculdade anímica, ou seja, uma potencialidade do indivíduo, né? Daquele espírito reencarnado que tem certas faculdades psíquicas inerentes a si mesmo e que não depende necessariamente de um espírito para que aquelas faculdades entrem em movimento, né? E que ele eventualmente perceba a dimensão extrafísica. Sem o concurso de um espírito é possível, né? Como eu disse, o desdobramento, a própria vidência é uma faculdade que, se não houver o concurso de espírito nenhum, ela é eminentemente anímica, não é? Claro que no momento em que o espírito auxilia um médium a perceber certa coisa, já entrou em jogo o fator mediúnico e o componente medianímico ali está. Mas então, o ponto é que as faculdades anímicas, é importante a gente ter uma clareza, não acho que convém a gente chamar isso de animismo. Vamos chamar de faculdades anímicas, é o que eu proponho. Uma diferenciação aqui são 3 pontos. O segundo ponto, que também é por vezes chamado de animismo, é o componente anímico que age durante uma manifestação mediúnica, como esse que eu mencionava nesse exemplo da percepção versus interpretação mediúnica no início do vídeo. As pessoas falam, isso é animismo, querendo dizer, esse aspecto que levou o sujeito a concluir que era um pai velho ou que era um espírito dessa, ou com essa ou com aquela roupagem, é animismo. Eu defendo que talvez nós pudéssemos usar com mais acerto, com mais precisão, para identificar esse ponto, nós pudéssemos usar o termo fator anímico. Ou seja, este é o fator anímico que está em jogo. Ele não nega a existência do fenômeno perceptivo, né? Ou seja, da percepção da realidade extrafísica. Mas ele é aquele terreno no qual essa percepção ocorre, se cercando e formulando aquela interpretação de que dizíamos no início. Portanto, me parece adequado chamar este componente que está indissociavelmente ligado à mediunidade, ao exercício da mediunidade, chamar esse componente, essa contribuição que o médium dá como veículo, de fator anímico. Este é o fator anímico desse sujeito. Então, ele vai interpretar certos fenômenos, ou aliás, as mais diversas percepções que esse médium apresentar vão estar eivadas de certos traços comuns que nós podemos atribuir ao fator anímico, ou seja, a contribuição, a bagagem que aquele veículo dá, empresta aos fenômenos produzidos por meio de si próprio. E por último, aí sim, o terceiro elemento para o qual habitualmente se usa a palavra animismo, este eu acho que convém chamar de animismo propriamente dito. Mas olha a distinção importante que eu estou fazendo entre esses 3 aspectos. Qual é esse terceiro ponto? É aquele ponto em que nós vemos que está havendo um transe 100% anímico. Então é muito comum, por exemplo, numa reunião de desobsessão, uma coisa assim, o médium dá comunicações repetitivas semana após semana, né? E ali há, na verdade, uma comunicação que é do próprio espírito reencarnado, ou seja, alguma personalidade do passado espiritual do médium que na hora do transe se manifesta e o mesmo gênero de comunicação se processa, como eu disse, semana após semana. Um olhar aguçado de um operador, um dirigente experimentado vão perceber aquilo ali. Ora, isso sim é animismo, isso sim é fenômeno anímico, ou seja, uma comunicação inteiramente anímica.
Acho importante distinguir essas três coisas, porque aí a gente erode esse medo, esse temor de, ai meu Deus, será que é meu ou é do espírito? Ora, sempre vai ser uma conjunção. A pergunta importante é, será que prevaleceu o fator anímico, me pegando naquele segundo ponto da minha distinção, ou prevaleceu o fator mediúnico, ou seja, o fator autoral daquele que foi o pivô da comunicação, no caso de uma comunicação mediúnica. E junto dessa pergunta, evidentemente, se concluir que, bom, não há fator espiritual ali, a comunicação é 100% anímica, aí sim nós estamos falando de animismo. Esse é um tema extremamente complexo, mas eu acho interessante apresentar essa distinção terminológica, conceitual, porque isso nos ajuda a respirar melhor. É lógico que, tal como a ressalva que o espírito Joseph Kleber faz na questão 31 do livro Consciência, não foi objeto aqui da minha análise fenômenos, o fingimento, né? Assim, aquilo que nós chamamos de charlatanismo, que é o médium simulando, né? Fazendo um simulacro de fenômeno. Isso é charlatanismo, se for com má intenção, é fraude mesmo, né? E tampouco mistificações, né? Ou seja, que, como eu disse, são espíritos tentando enganar, e há outras nuances, mas numa comunicação rápida, eu acho que está aí um pouco do que eu queria dizer sobre esse fantasma do animismo e sobre percepção e interpretação mediúnica. Nesse último vídeo da série, eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqueles que foram objeto da nossa análise, né? Medicina da Alma é o primeiro livro do Joseph Kleber, do espírito Joseph Kleber, um livro pioneiro no meio espírita ao falar das propriedades do perispírito, especialmente do duplo etérico, né? Mencionado em alguns momentos por André Luiz. Esse livro de 97 ganhou essa edição especial quando comemorou 10 anos em 2007. Um livro que é um pouco a continuação dele, embora completamente independente, mas é um livro que Joseph Kleber desenvolve pontos que ele não conseguiu abordar em Medicina da Alma, é Além da Matéria, uma ponte entre ciência e espiritualidade. Aqui ele fala, por exemplo, se no Medicina da Alma ele fala das propriedades fisiológicas dos chakras, em Além da Matéria ele fala dos componentes da relação psicológica que cada um dos chakras tem, né? Então, por exemplo, assim, qual é a consequência psicológica, a manifestação psicológica de determinado chakra está mais ou menos vitalizado, né? Abordando a questão da medicina propriamente, da saúde e doença, né? Da postura dos terapeutas, daqueles que tratam com saúde, seja no âmbito profissional ou no âmbito voluntário, o espírito Joseph Kleber, como um médico, né, da alma que ele procura ser, escreve Alma da Medicina, um livro que veio um bocado depois. Este não é um livro de perguntas e respostas, é um livro dissertativo, mas que para toda pessoa que é um enfermeiro da alma tem o seu lugar, porque ele faz reflexões realmente caras, eu diria mesmo essenciais. No campo da contribuição do médium Robson Pinheiro, há os livros autorais dele nessa série Saúde e Mediunidade. Desdobramento Astral, Teoria e Prática, que foi objeto do nosso primeiro vídeo, é um compêndio com 40 anos praticando este fenômeno e estudando. Ele é fruto de um curso grande que Robson deu a respeito, que foi condensado, transformado nesse livro, que destrincha essa questão e, como diz o subtítulo Teoria e Prática, propõe métodos para desenvolver essa faculdade anímica, né? E o livro Energia, que veio anos antes, Novas Dimensões da Bioenergética Humana, é um livro que Robson também se vale da sua experiência como terapeuta integrativo, né? Terapeuta holístico, como se dizia há mais anos, falando então aqui de técnicas de magnetismo e bioenergia, falando também um pouco mais a respeito dos chakras, da fisiologia astral. Então, para quem tem interesses nesse tema, o livro Energia é realmente muito, muito caro. Ele é inspirado pelos espíritos, embora seja um livro autoral de Robson, Joseph Kleber, André Luiz e José Grosso. E por último, eu quero indicar para vocês o livro Os Viajores, Agentes dos Guardiões. Esse livro foi lançado em 2019, é tão interessante porque, na verdade, é um pouco
a aplicação do porquê desenvolver o desdobramento astral para trabalhar com os espíritos, para colocar essa faculdade a serviço dos espíritos. Nós aqui acompanhamos a trajetória de uma cadete, assim vamos dizer, uma recruta, ela, a Diana, que desenvolvendo esses fenômenos anímicos, ela se prepara, a formação, a preparação dela para servir junto com os guardiões, os agentes da justiça, desdobrada em regiões densas do plano extrafísico. É uma obra muito especial que nos revela aspectos incríveis da geografia extrafísica, aspectos desconhecidos, apresenta certos elementais que não se vê falar, geralmente na bibliografia espírita, de modo geral, e ao mesmo tempo mostra a preparação do agente, né? Por isso o subtítulo Agentes dos Guardiões. Esses são os Viajores do Espírito Ângelo Inácio, o único de autoria desse espírito que é parte da série Saúde e Mediunidade. Obrigado pela atenção, tomara que você tenha gostado, deixa aí os comentários, as perguntas, as dúvidas e as críticas também, que é útil pra gente nessa série que nós desenvolvemos, a primeira série de vídeos aqui no canal da Casa dos Espíritos, a série Saúde e Mediunidade. Meu nome é Leonardo Möller, editor da Casa dos Espíritos. Até a próxima.